meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos nessa noite. Do capítulo 1 nós vamos ler o verso 21 e do capítulo 2 nós vamos ler o versículo 10. Amém, gente? Capítulo 1, versículo 21. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E capítulo 2, versículo 10. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Senhor meu Deus, que o Teu Santo Espírito venha nos falar nessa noite, Pai Santo, para que nós possamos entender a Tua Palavra e, acima de tudo, ó Deus, para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas. Esse é um pedido que nós te fazemos, ó Deus, clamando e suplicando no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Essa mensagem que eu vou trazer nessa noite, meus irmãos, eu estava preparando durante a semana e não era essa mensagem que eu ia pregar essa noite. Mas ontem Deus me inquietou e eu precisei abandonar a mensagem que eu traria nessa noite. E Deus fez com que eu pregasse essa mensagem que nós vamos ouvir nessa noite. E que fala, meus irmãos, de como nós podemos e devemos lidar com os sofrimentos. E a forma como Deus trabalha é uma forma inusitada. Porque quando eu estava a caminho da igreja, um irmão amigo, ou um amigo irmão em Cristo, ligou para mim, eu estava no meio do caminho, e ele falou: meu irmão, porque eu tenho ele como um irmão, ele disse: eu estou passando por um momento muito difícil. E aí é lógico, minha preocupação com ele, Daniele, foi imediata. E esse homem, ele estava numa alegria muito grande até semana passada, até ontem, quando eu falei com ele semana passada, porque o netinho dele estava prestes a nascer. Mas aí ele me ligou hoje, meus irmãos, ele disse: por favor, ore pelo meu neto. E eu perguntei o que aconteceu. E o netinho dele nasceu hoje, prematuro. E ele não sabe ainda ao certo o que aconteceu com o seu netinho, mas ele precisou ser entubado hoje. Nasceu prematuro e precisou ser entubado. E aí vocês já imaginam, meus irmãos, como é que estava o tom de voz desse meu irmão em Cristo, desse meu grande amigo. Certamente para os pais aqui, para as mães principalmente, vocês sabem que o nascimento do primeiro filho, principalmente, irmã Dorinha, o nascimento do primeiro neto, é algo que marca a vida. E eu conto com as orações de vocês. E quando nós terminarmos este culto, nós vamos ter um momento de oração, clamando pela vida de Asaf, que certamente, e nós confiamos, que Deus está no controle de todas as coisas. E vamos orar pela vida de Asaf, esse jovem que já chegou lutando pela vida, este pequeno bebezinho que já está lutando para permanecer vivo. Então, meus irmãos, nós cremos que Deus tem poder e autoridade para fazer todas as coisas, e que em breve ele esteja em casa com a sua mãe, com o pai dele, que é o que nós todos esperamos. Mas aí, assistindo TV essa semana, meus irmãos, eu me deparei com um depoimento que está acontecendo numa CPI lá em Brasília, no Senado Federal. E eu percebi que algumas famílias foram convidadas a dar depoimentos acerca de seus parentes que morreram durante a pandemia. E para nossa tristeza, nós sabemos que existe uma grande guerra de narrativas em Brasília. Pessoas que são de um lado com pessoas que são do outro.
E cada lado conta a sua história, o seu lado bonito da história. E nesse meio, meus irmãos, nós temos as pessoas, nós temos a população que sofre com esta queda de braço, de pessoas que têm um lado político com pessoas que têm um outro lado político. E eles se esquecem que estão a serviço seu e meu. Eles estão a nosso serviço. Mas parece que a única ideia deles é que eles olhem para o seu próprio umbigo. E infelizmente essa guerra de narrativas tem atrapalhado muito a nossa vida. Mas dentro de toda essa discussão, nós temos pessoas que morreram efetivamente por conta da pandemia. E a grande pergunta, meus irmãos, é que no meio dessa pandemia, muitas pessoas morreram, é verdade, mas dentre essas muitas pessoas, haviam muitos cristãos. Haviam muitas pessoas que morreram em Cristo. E os seus parentes que ficaram, como é que vocês imaginam que eles estão? Eu sei que todo mundo aqui conhece alguém que morreu na pandemia. Alguém próximo a você. Talvez seja um parente bem próximo. E qual é a sensação, meus irmãos, de quando nós sabemos que alguém que nós amamos muito morreu durante a pandemia, ou morreu qualquer uma outra doença? Talvez você possa pensar, mas Senhor, por que comigo? Quando na verdade a pergunta deveria ser, Senhor, por que não comigo? Porque eu não sou melhor do que ninguém? Eu sou tão pecador quanto todo mundo? Então a pergunta, meus irmãos, não deveria ser e não deve ser, Senhor, por que comigo? A nossa pergunta precisa ser, por que não comigo? Mas talvez alguém possa ter perguntado, mas eu creio em Deus, e mesmo assim o meu parente morreu. Mas eu creio em Deus, e as minhas orações não foram atendidas. Mas eu sirvo a Deus, e mesmo assim a pessoa morreu. A gente tem o péssimo costume de, nesses momentos difíceis, a gente começar a murmurar, e nós começamos a reclamar, e nós começamos a maldizer, e nós começamos às vezes até mesmo a amaldiçoar o próprio Deus. Pergunta, meus irmãos, essa deve ser a nossa atitude? De jeito maneira, de jeito maneira. E sabe por que é que eu amo as Escrituras? Porque a Bíblia nos dá um ensinamento, a Bíblia nos dá uma direção de como nós devemos proceder. Salmo 119, versículo 11, o salmista vai dizer, guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Para que nós não pequemos contra o Senhor, para que nós não comecemos a murmurar, a praguejar, a amaldiçoar pessoas. Guarde a palavra de Deus no seu coração. E essa palavra vai começar a criar raízes dentro de você. E essas raízes vão blindar o seu coração. A palavra de Deus, ela vai começar a fazer uma cápsula protetora dentro de você, para que você não comece a maldizer as situações, para que você não comece a murmurar, para que você não seja aquela pessoa que só reclama, reclama e reclama. E quando nós nos deparamos com esse texto que foi lido nessa noite, apenas esses 2 versículos que nós lemos, certamente, meus irmãos, nós poderemos e devemos nessa noite aprender com Jó, de como nós podemos enfrentar os dramas que nós enfrentamos em nossa vida. E a primeira situação, meus irmãos, de como nós aprendemos com Jó a lidar com estes problemas, com essas lutas, com essas dores, com esses dramas, é entendermos, em primeiro lugar, que nós não temos nada e que nós não somos donos de nada. Jó falou, eu nasci nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. Meus irmãos, pergunto a vocês, Jó era um homem pobre? Ó Davidson, Jó capítulo 1, versículos de 1 a 4, por favor.
Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Meus irmãos, Jó era o homem mais rico do Oriente. Era o homem mais rico da sua época. Se fosse hoje em dia, nós poderíamos dizer que ele seria o quê? O dono da Amazon? Acho que o dono da Amazon ou o dono da Tesla. O homem mais rico do seu tempo. Mas ainda assim, meus irmãos, ele entendia que toda a riqueza dele não pertencia a ele. Tudo o que ele tinha pertencia a Deus. Pergunto, o que você tem, ou o que você acha que tem, é de quem? É seu? É não, é de Deus. E mesmo assim, mesmo Jó tendo todos esses recursos, ele nunca colocou a sua riqueza como sendo um ídolo, e ele nunca substituiu a Deus com essas riquezas e todas essas coisas que Jó tinha. Jó entendia que tudo que ele tinha era de Deus, tudo que ele possuía fora dado pelo seu próprio Deus, nada era dele. Mas ainda assim, meus irmãos, chegou um momento ruim. Mesmo sendo Jó um homem fiel a Deus, temente a Deus, mesmo Jó não idolatrando a sua riqueza, nós sabemos, e o texto vai nos dizer, que Deus permitiu que Satanás tocasse na casa de Jó. E tudo aquilo que Jó tinha escorreu pelo ralo, feito aquela água no banheiro quando nós estamos tomando banho. Veja o que é que acontece, Davidson, dos versos 13 até o 19. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estão arando e os jumentos estão pastando por perto. Quando os Saules os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Até o 19. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, e desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Imagine uma situação. No mesmo dia, toda a sua riqueza foi perdida. Um dia só. E nesse mesmo dia, irmã Dorinha, toda ou quase toda a sua família, porque todos os filhos de Jó estavam reunidos em uma casa, e veio um grande vento, Rosinaldo, e matou os 10 filhos de Jó ao mesmo tempo. Ou seja, Daniele, Jó perdeu toda a sua riqueza, e Jó perdeu os seus 10 filhos. Se fosse vocês, o que é que vocês fariam? Por favor, me respondam. Se fosse você, Lusa, o que é que você faria? Estaria desesperada. Ivonete?
Cícera. Irmã Dorinha. Daniel. Eu não vou nem perguntar para os homens, porque homem. Dindo, pergunta a Dindo. Morri também, Dindo? Deise. Eu ia ficar a chorar muito, perder. Francisco. Questionaria Deus, né? Rosinaldo. Nem tem. É dos braços. Ah, tá. Meus irmãos, qualquer um de nós que estivesse no lugar de Jó entraria num desespero profundo. Eu não vou perguntar a Alisson, porque a Alisson não tem filhos. Por isso que eu não perguntei para ele. Mas qualquer um de nós entraria num pranto, num desespero, numa loucura que não tinha camisa de forças que nos segurassem. Mas o que é que foi que Jó fez? Versículo de 20 a 22 desse. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Pense num homem crente. Pense num homem temente a Deus. Porque Jó tinha todos os motivos do mundo, meus irmãos, para virar as costas. Quer dizer, não tinha. Mas ele poderia virar as costas para Deus. Ele poderia se rebelar. Ele não deveria, mas ele poderia. Ele poderia sair reclamando, xingando, quebrando tudo. Mas simplesmente, Jó rasga suas roupas em sinal de muito sofrimento, de luto. Raspa o seu cabelo e ele se prostra e começa a adorar o Senhor. E meus irmãos, o que Jó faz é algo que deve marcar a nossa vida, porque Jó deu o entendimento para mim, para você. Ele disse: olha, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu partirei para o outro mundo. Foi Deus que me deu e foi Deus que levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não blasfemou e muito menos colocou a culpa em Deus. Ele não se apegou com as coisas. Ele reconheceu, meus irmãos, que tudo que ele tinha era de Deus. Foi Deus que deu e foi Deus que levou. E essa ideia se repete também no Novo Testamento. Abra aí, por favor, Deison. 1 Timóteo capítulo 6, versos de 6 a 8. E vocês vão ver o que é que Paulo, muito tempo depois, a mesma ideia que Jó teve, é a ideia que o apóstolo Paulo vai dizer aqui a Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 6, versos de 6 a 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Meus irmãos, a ideia de Jó é compartilhada por Paulo. Nós não trouxemos nada para esse mundo. E deste mesmo mundo, Daniel, nós não vamos levar nada. Caixão não tem gaveta. Antigamente lá em Campina Grande dizia, chamava de mortalha. Acho que nem usa mais mortalha, né? Hein, Deus? Usa mais não, né? Deus que é Campina Grande. E a gente dizia que mortalha não tem bolso. E desse mundo, meus irmãos, nós não vamos levar nada.
Por isso, não se apegue às coisas que você tem. Não ache que as coisas são mais importantes do que as pessoas, porque de fato não são. Não são. Jó entendeu isso. E nós também podemos e devemos, temos a obrigação de entendermos isso também. Foi Deus que nos deu. O que nós temos não é nosso, tudo é de Deus. Nós somos apenas mordomos aqui. Deus está nos dando o privilégio de termos filhos, de termos família, de termos um teto sobre nossa cabeça. Mas se você tem roupa para vestir, comida para comer, se você tem um teto para não se molhar na chuva, dê glórias a Deus por isso. Pare de murmurar, pare de reclamar. E agradeça a Deus pelo que você tem, porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Ele é dono de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, quando você perder alguma coisa, entenda, foi Deus que te deu. Deus também tem todo o direito de tomar de você. Pode ser um emprego, pode ser às vezes aquele carro que a gente queria tanto comprar e não consegue, ou a moto que estava nos planos, mas de repente a gente não conseguiu pagar e por algum motivo perdeu. Meus irmãos, Deus dá, mas Deus também tira. Mas isso também se aplica, meus irmãos, às pessoas que às vezes nós perdemos, e todos nós perdemos pessoas. Eu estive em um velório começo desse ano, de um irmão da igreja do Geisel, e nós percebemos lá, a família estava triste, isso é normal demais, é normal a tristeza. Mas acontece, meus irmãos, que o nosso entendimento precisa ser não que Deus está tirando aquilo que nós mais amamos. Esse é um pensamento muito egoísta. Mas o que nós precisamos ter que colocar no nosso coração é que nós precisamos ter esse contentamento, esse sentimento de agradecimento. Porque, por exemplo, eu perdi o meu pai há alguns anos atrás. Eu perdi a minha avó, a avó que me criou, quando eu tinha 3 meses e 10 dias de transplante. E eu não pude ir para o enterro da minha avó, porque eu estava muito recente do transplante, eu não podia sair de casa. Mas a ideia que me veio à cabeça é a mesma que nós precisamos ter, meus irmãos. É de um sentimento de gratidão pelos anos que Deus permitiu que aquela pessoa estivesse conosco aqui. Eu sei que isso é mais fácil falar do que nós fazermos. Mas é também egoísmo a gente querer que uma pessoa fique próxima a nós, mesmo doente, mesmo sofrendo, mesmo em dificuldades, somente para satisfazer a nossa vontade. Sejamos gratos a Deus pelo tempo que aquela pessoa esteve com você. Seja grato a Deus pelos momentos felizes que você compartilhou. Às vezes é um filho, e aqui nós temos um caso, né? Daqui a pouco Carol vai casar e ela vai sair de casa porque ela vai ter a própria casa dela, a própria família dela. E aí vai ficar quem? Lusa e Marinho. Mas como apagar os momentos felizes que Carol estava dentro de casa? Não se apaga. E nós precisamos ser gratos a Deus, porque ela nem vai para tão longe. É logo dali, é logo dali. Ainda dá para almoçar e jantar todo dia, Carol. Que coisa boa. Precisamos, meus irmãos, entender, assim como Jó, que nós não somos donos de nada. Nós não trouxemos nada para esse mundo. E da mesma forma, Cícera, nós também não iremos levar nada daqui. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Jó. Mas há uma segunda lição também, meus irmãos, de que Deus está no controle de todas as coisas. Jó vai dizer, olha, o Senhor o deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Nós sofremos quando acontece um caso desse de morte na nossa família, ou com pessoas que nós amamos, ou às vezes até uma coisa um pouquinho mais simples,
Uma pessoa passa num concurso para morar em outro estado, bem distante, e a gente fica triste, a gente fica abatido. Mas nessa pandemia, meus irmãos, todos nós aqui, eu acredito que perdemos pessoas amadas. A grande questão é o fim do mundo? Não vai ser. Porque, meus irmãos, a morte para um crente, ele não é o fim da linha. Aqueles que morrem com Cristo, eles fecham os seus olhos aqui na terra, mas quando eles abrem os seus olhos, agora eles estão perto do Pai. Eles estão sendo recebidos nos braços do Pai. Por isso a morte para o crente não é motivo de tristezas. Mas acontece, meus irmãos, que muitas vezes Deus permite que uma doença recaia sobre as nossas vidas, para que nós nos voltemos para o Senhor. Há alguns anos, depois que eu perdi a visão, eu fui para um instituto aqui de João Pessoa para reaprender, Daniele, a ler e escrever depois que eu perdi a visão. E aí eu fui aprender o Braille. E quando eu cheguei na instituição, eu conheci uma moça jovem, que era diabética, que tinha perdido a visão e que estava perdendo também a função dos rins. E como eu já tinha feito o transplante, isso foi mais ou menos em 2009 para 2010, e eu comecei a falar de Jesus Cristo para aquela moça, de como Deus era bom, porque deu o seu único filho para aqueles que nele creem não morram, mas tenham a vida eterna. Mas aquela moça estava passando por um momento de luta, de dificuldade, de rejeição àquela doença. E por muitos dias eu estava evangelizando aquela moça. E Elisângela me ajudava nisso também. Até que um dia, meus irmãos, ela disse: eu vou à igreja. E naquele dia que ela foi à igreja, ela entregou a vida dela a Cristo. E vocês não têm ideia, irmã Dorinha, de como isso encheu meu coração de alegria. Não porque eu tinha evangelizado, mas porque ela agora tinha recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador. E certamente a vida dela não seria mais a mesma. Mas passado um pouco tempo, Francisco, aquela moça começou a fazer hemodiálise porque os rins estavam parando. E ela começou a tomar a medicação certinha, mas com a diabetes já tinha prejudicado muito. Então a hemodiálise não resolvia mais. E um dia eu estava em casa, o noivo dela ligou para mim. E aquele rapaz estava muito triste. Ele disse: Luciano, ela acabou de falecer na cadeira da hemodiálise. E se por um lado, meus irmãos, o coração ficou triste, porque ela foi vencida pela doença, por outro lado, o meu coração se encheu de alegria, porque eu sabia que naquele exato momento ela já não sentia mais dores, ela já não sentia mais o peso daquela luta, daquela angústia, porque agora ela estava nos braços do Pai. Meus irmãos, essa é uma alegria que ninguém arranca de nós. Aquele que morre com Cristo, a Bíblia vai dizer que é incomparavelmente melhor. Que coisa melhor do que estar com Cristo? Não tem. Mas aquela luta serviu para que ela agora estivesse nos braços do Pai. Talvez aos olhos do mundo ela tenha sido derrotada pela doença, mas nós sabemos que naquele exato momento a dor, o sofrimento, aquela ansiedade já não faziam mais parte dela, porque Cristo já havia tomado tudo e agora ela desfrutava da eternidade com o Pai. Eu sei que são situações difíceis demais, e todos nós enfrentamos isso aqui na igreja, meus irmãos. Todos nós temos lutas, todos nós temos sofrimentos, temos dramas. Jó passou por isso. Mas acontece, meus queridos irmãos, que muitas vezes nós não entendemos os decretos de Deus. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus, e às vezes nós nos perguntamos: por que o Senhor permite isso?
Acontece que os planos de Deus são maiores do que o nosso entendimento. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E às vezes, por uma imaturidade, nós começamos a questionar a Deus. Mas, irmãos, Deus continua no controle de todas as coisas. Essa pandemia tem nos ensinado isso, que Deus nunca perdeu a autoridade, Deus nunca perdeu o controle das coisas. Tudo tem corrido conforme a vontade de Deus. Nada, absolutamente nada foge do seu controle. E ninguém consegue pegar Deus desprevenido. Acontece que muitas vezes Deus coloca um problema em nossas vidas. E eu sei que se eu perguntasse, todo mundo aqui tem um problema, está enfrentando, enfrentou ou enfrentará um problema. E muitas vezes Deus coloca, Davidson, um problema desse em nossas vidas, para que nós nos voltemos para Ele, meus irmãos. Muitas vezes, Ivonete, Deus coloca uma grande dificuldade em nossas vidas, para que a gente entenda que nós não somos nada sem Deus. Outras vezes, Deus coloca um grande problema em nossas vidas, porque Ele está querendo nos quebrar mesmo. Ele está querendo quebrar o nosso orgulho, Ele está querendo quebrar a nossa arrogância, Ele está querendo quebrar a nossa vaidade. E Deus é especialista em quebrar orgulho de gente teimosa. Eu fico imaginando aquela figura do ourives, quando ele liga aquele maçarico dele para derreter o ouro, e toda vez quando ele derrete aquele ouro, e todo aquele fogo lá, é para tirar as impurezas. E talvez seja esse o nosso caso. Talvez Deus esteja apertando ali a porta do parafuso, porque Ele está querendo nos moldar. Ele está querendo nos colocar nos caminhos dEle, e principalmente debaixo da vontade dEle, para que a gente entenda que o nosso orgulho não resolve nada. A força do nosso braço nos leva para mais longe de Deus. E aí Deus põe um problema em nossas vidas, para que a gente se volte para Ele, e para que a gente entenda que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. E finalmente, uma última lição nessa noite é que, se por um lado, meus irmãos, nós não trouxemos nada desse mundo e também não levaremos nada, nós também sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e, principalmente, precisamos confiar na bondade de Deus. Capítulo 2, versículo 10, quando Jó estava conversando com a sua esposa, ele vai dizer: aceitaremos o bem de Deus e o mal não vamos receber, não? Poxa, como é isso? Aí quer dizer que quando é para receber a coisa boa, a pessoa fica assim, ó, com as duas mãos abertas. Mas na hora que Deus vai dar uma na orelha, a pessoa faz assim, ó. Não, comigo não, Deus. E aí, meus irmãos, a gente encontra aqueles lugares, aqueles falsos mestres que começam a pregar aquela teologia da prosperidade. Olha, Deus só vai te dar, Deus só vai dizer sim para você, Deus vai atender às suas orações. Mas e o não de Deus? Cadê? E a justiça de Deus? Onde é que entra nessa história? E quando Jó diz para sua esposa: olha, nós aceitaremos o bem de Deus, mas o mal a gente vai passar para o outro? Que doidice é essa? O problema, meus irmãos, é que esse tipo de mensagem não enche igreja. Enche não. Dizer que muitas vezes Deus vai puxar a sua orelha, dizer que muitas vezes Deus vai lhe disciplinar, e Ele não tem a menor dificuldade com isso, não enche igreja. Só que dizer apenas que Deus é bom é só a metade da verdade. Porque Deus é bom, mas Deus também é justo. Deus dá o bem, mas se você for teimoso, Ele pode puxar a sua orelha, Ele pode lhe disciplinar. E Jó é um exemplo perfeito disso.
Jó foi muito abençoado por Deus. Jó era um homem muito rico. Jó tinha uma família muito bonita. Tinha filhos que tinham harmonia entre si. Eram irmãos que não brigavam. Eram irmãos que dividiam a casa, a comida, a festa, a alegria. Jó também orava pelos seus filhos. Jó fazia holocaustos pelos seus filhos. Mas chegou uma hora que Deus tira tudo. E ele murmurou, praguejou contra Deus, virou as costas para Deus. Não. Simplesmente ele se prostrou e começou a adorar a Deus. Porque ele reconheceu, ele entendeu a soberania de Deus. Olha, foi Deus que me deu. E na hora que ele quiser tirar, ele tira. Porque Deus é Deus. Ele me deu o bem. E eu gostei. Mas o mal eu não quero receber. O problema é que nós somos assim, meus irmãos. Quando nós pegamos um copo pela metade, uns vão ver o copo o quê? Quase cheio. Aqueles que confiam em Deus vão ver o copo pela metade e vão dizer, não, eu creio que Deus vai completar. Mas aquele pessimista, ele vê um copo que está pela metade de água. E qual é a ideia dele? Está quase vazio, está quase se acabando. Muitas vezes nós somos assim. Às vezes, o emprego não é o melhor, mas nós temos emprego. Quer ver uma boa, Rosinaldo? Eita, o carro quebrou. Você já parou para pensar que o carro só quebra porque você tem um carro para quebrar? Às vezes o pneu da moto fura, Dindo, mas você só vai consertar o pneu da moto porque você tem uma moto. Às vezes é chato ir para o supermercado cheio de gente, com aquele povo empurrando para um lado e para o outro. Mas você já parou para pensar que Deus te deu condições de fazer uma feira, quando muita gente não pode fazer? Mas no fim do ano, shopping para comprar a roupa do fim de ano, é lotar? Só um pouquinho. Você tira o pé e se tirar não importa mais não, porque tem gente demais. Mas pare para pensar que você só está comprando roupa nova porque Deus te deu condições de ter dinheiro para comprar uma roupa nova, às vezes para você, às vezes para a família toda, às vezes ainda dá para comprar um presente para a bisneta, Dindo. E nós às vezes reclamamos, porque a gente queria comprar uma boneca para a Dindinha de 1,5 metro de altura, mas o dinheiro só deu para comprar uma boneca de meio metro. E a gente acha, mas rapaz, Deus podia ter me dado mais, mas Deus te deu, criatura. Você só está reformando a casa porque você tem casa para reformar. Se você está construindo a sua casa é porque Deus te deu recursos para construí-la. E você ainda reclama porque queria colocar um porcelanato da Porto Belo. Mas não dá Porto Belo, bota Elizabeth. Não dá Elizabeth, bota outra. Mas está lá, está revestido, tem piso. Você está pisando nele, não está no chão duro não. O colchão pode não ser de mola, mas é de espuma. Na hora que a espuma ceder, vira o lado, dá uma voltinha nessa, reforça, bota a almofada embaixo, bota o edredom para cobrir o buraco ali, se não puder comprar um novo por enquanto. Mas reclamar resolve? Resolve não, meus irmãos. E a lição que Jó deu para você e para mim nessa noite é que não adianta reclamar. Deus é tão bondoso, meus irmãos. A Bíblia Sagrada vai dizer que depois Deus restituiu tudo o que Jó tinha em dobro. Depois de todo aquele sofrimento, e porque Jó não pecou com os seus lábios, e porque Jó não blasfemou contra Deus, e porque Jó não virou as costas a Deus, Deus trouxe de volta tudo aquilo que ele tinha tirado. Mais uma vez, Deus dá e Deus tira. Deus te deu, Deus leva. Tudo é dele. E se você tem, e se você está administrando, dê glórias a Deus por isso. Pare de reclamar em nome de Jesus. Olha o exemplo daqui. Eu conversei com o Francisco semana passada.
E aí quando a gente chega hoje, olha, mudanças aconteceram na igreja. Gerou poeira? Gerou. Na próxima a gente bota um paninho ali em cima da mesa de som. A gente bota um paninho cobrindo as caixas. A gente bota a mesinha ali para dentro para não sujar as coisas. Mas, meus irmãos, nós temos homens isso aqui que estão colocando as mãos no arado, estão fazendo a obra de Deus. Como é que eu vou ficar triste com uma coisa dessa? Não tem como. O que a gente pode fazer é se combinar. Aí depois a gente faz um mutirão, limpa tudo para não ficar pesado para ninguém. E assim a obra de Deus é feita. Agora, reclamar adianta? Jó está nos ensinando nessa noite que não adianta. Finalizando, meus irmãos, essa mensagem dessa noite. Nós não trouxemos nada para essa terra. E daqui nós também não levaremos nada. Por isso, não seja tão apegado com as coisas. Seja apegado a pessoas. Ame as pessoas e não os objetos. Tenha comunhão com pessoas e não com livros ou com animais. Deus diz que é a comunhão dos santos, não é a comunhão dos bichos. E tu mora no zoológico. Precisamos ter comunhão com as pessoas. Precisamos entender, de uma vez por todas, que Deus está no controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, meus irmãos. Acontece que todas as coisas só vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que não amam a Deus, eu já não posso fazer mais nada. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós vimos domingo, o que ama a Deus? É obedecer os seus mandamentos, é andar conforme a vontade de Deus, nos caminhos de Deus, estando aqui na igreja, nas quintas, nos domingos, tanto pela manhã quanto à noite, é estarmos em comunhão e principalmente, como o Senhor Jesus nos disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me amar será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Obedeça à vontade de Deus, siga os caminhos do Senhor, ande conforme a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus no seu coração, para que você não peque contra ele. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Convido você a curvar sua cabeça nesse momento. Ó Deus, nós te agradecemos porque tudo aquilo que nós temos é teu. E o Senhor é tão bondoso que permite ainda que nós usufruamos de tudo isso que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai querido, porque andamos confiando plenamente que o Senhor tem sido tão bondoso conosco, Pai amado. Obrigado porque não tem nos faltado teto sobre nossas cabeças. Obrigado porque não tem nos faltado o pão nosso de cada dia. Obrigado, ó Deus, porque hoje nós tivemos roupas para vestirmos. Obrigado, ó Deus, por esta igreja que tanto tem abençoado famílias, Senhor. Obrigado por cada membro dessa igreja. Senhor, nós estamos aqui reconhecendo diante de Ti que toda a autoridade dessa igreja é Tua, Pai. Senhor, quem manda aqui, e nós somos apenas Teus mordomos, Senhor, para Te servir, para Te adorar e para bendizer o Teu santo nome. Por isso tudo nós Te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. E toda a igreja diga amém. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Que Deus os abençoe, rica e abundantemente. E domingo, às 18 horas, eu aguardo você aqui na igreja, para o nosso culto público a Deus, para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Deus os abençoe, rica e abundantemente. Louve o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz,
não há outro nome como